Olá, pessoal. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui com vocês para mais um estudo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo pela bênção que é a internet, pois assim nós podemos estar mais juntinhos, mesmo distantes. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações, em nossas mentes, agora e sempre. Que assim seja. O estudo de hoje é o capítulo 74 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, intitulado Mas Palestras. Palestrar é fazer uma exposição, uma explanação de um determinado assunto, mas é também conversar, dialogar, e é sobre isso que Emmanuel nos convida a refletir. Ele usou o versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vamos entender o que estava acontecendo lá em Corinto para que Paulo desse este conselho. Paulo inicia a carta relembrando aos companheiros de jornada o evangelho que ele pregou, reafirmando que é pelo evangelho que eles seriam salvos, desde que se apegassem firmemente à palavra que ele pregou. Caso contrário, Paulo diz que eles teriam crido em vão. E Paulo continua: eu transmiti o evangelho a vocês pelo que eu li nas Escrituras. Eu li e estudei que Jesus foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu a Madalena, a Pedro, depois aos 12, depois aos 500 da Galileia, depois a Tiago e também a mim, numa outra época. E tudo o que eu disse, os apóstolos também disseram a vocês. E vocês creram. Se foi pregado que Jesus ressuscitou dentre os mortos, por que agora alguns de vocês estão dizendo que a ressurreição não existe? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Por isso Paulo diz: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. O que eu pude entender até aqui é que havia um grupo de pessoas lá em Corinto que estava adulterando os ensinos que haviam sido pregados pelos precursores do Evangelho, pelos apóstolos, o que gerou uma dúvida, uma desconfiança tão grande ao ponto de alguns deles começarem a dizer que Jesus não havia ressuscitado, que era tudo uma ilusão. E Paulo escreve a carta para alertá-los contra estas más conversações. Passaram-se 20 séculos e hoje a carta de Paulo está endereçada a nós. Muitas vezes ficamos a conversar e a propagar notícias da TV, da vida alheia, das redes sociais, assuntos que vão passando de boca em boca sem nenhuma base segura. E nós, quando invigilantes, nos deixamos levar por essas conversas e muitas vezes, na verdade, corrompem os bons costumes. E que bons costumes são estes? Aqueles bons hábitos, aqueles costumes que nós recebemos dos nossos tutores, dos nossos professores, daqueles que vieram antes de nós, daqueles que já conhecem o caminho, que sabem como dói ser vítima de uma calúnia, como sugere o texto. É por isso que Paulo questiona: por que alguns de vocês estão dizendo tal coisa? Não foi isso que eu e os apóstolos ensinamos. Então, meus amigos, este versículo nos convida a refletir sobre o que nós andamos falando e sobre o que nós ouvimos. Muitas vezes, ouvimos algo e logo passamos à frente, sem nos preocuparmos se é fato ou boato. E ainda falamos num vocabulário tão maldoso, acrescentando nossas percepções internas. Então eu pergunto para vocês,
Qual tem sido o conteúdo do nosso falar? Qual tem sido a qualidade da nossa escuta? Ouvimos algo e interpretamos a nosso modo, com nossa carga de conhecimento, com nossa carga de discernimento, mas também com nossa carga de preconceitos, com nossa carga de dores e traumas, e passamos para frente a revelia, sem verificar, sem analisar aquilo que a gente está ouvindo. O certo mesmo é a gente aprender a educar a nossa mente, silenciar, refletir e antes de emitirmos uma opinião, nos perguntarmos: faz sentido isso que eu estou lendo? Faz sentido isso que eu estou ouvindo? E mesmo que seja verdade, antes de passar para frente, perguntemos: qual a importância disso tudo? Vale a pena mesmo repassar essa notícia? Se a gente criar o hábito de se perguntar, nós erraremos muito menos. Nesse momento que a gente está atravessando, com tantas notícias desencontradas sobre o coronavírus, sobre crise financeira, sobre o governo, o que é necessário repassar? Eu estou certo, estou seguro dessas informações que me têm chegado a ponto de passar isso para outras pessoas? Ou eu apenas li e ouvi sem me certificar? Nós espíritas temos a felicidade de termos como modelo e guia Jesus. Jesus, ao encontrar com pessoas amedrontadas, desanimadas, duvidosas, doentes do corpo e da mente, o que ele fazia? Ele levava esperança, levava cura, levava coragem. E é isso que nós devemos fazer. É esse o convite do Evangelho. Então, se a gente analisar bem a trajetória do Cristo, nós vamos perceber que tudo está certo como está e que compete a cada um de nós vigiar as nossas conversações, o nosso falar, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais feliz. Agora a gente vai analisar os comentários de Emmanuel. Emmanuel nos diz o seguinte: a conversação menos digna deixa sempre o traço de inferioridade por onde passou. A atmosfera da desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, ou seja, indigno, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre as criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo, ou seja, desacreditando atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, grosseiras, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. Paremos aqui um pouquinho e vamos imaginar uma situação. Imaginemos 3 pessoas comuns conversando amigavelmente. Clima alegre, conversa sadia. Chega uma 4ª pessoa e diz: tenho uma notícia fresquinha para contar para vocês. Uma bomba. As outras 3 desconectadas do Evangelho logo se colocam de prontidão para ouvir. Esta 4ª destila seu veneno sobre uma situação da qual ela não estava presente, não tem certeza se é verdade e denigra a imagem de uma 5ª pessoa. Aquele clima alegre, descontraído, torna-se pesado e todos começam a fazer suas suposições, adoecendo todo o ambiente. Alguém já passou por isso? Continuemos com Emmanuel. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas
sofrem-lhe em todos os lugares a perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. No Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar, anotadas por ele, umas recomendações de Jesus que a gente sempre gosta de citar. Vigiai e orai. Emmanuel vem reforçar este conselho de Jesus. Estejamos vigilantes para não cairmos na tentação de entrar em sintonia com conversas menos edificantes. Não podemos deixar de ouvir o que nos chega, mas nós temos o poder de dizer: essa situação me deixa desconfortável. Esse assunto não é bacana. Podemos trocar? É uma escolha entrar ou não numa má conversação. Estejamos atentos. E Emmanuel continua: quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes, ou seja, palavras deprimentes, desonrosas. É bem verdade, meus irmãos, que quando a gente está ligado com Jesus, cultivando diariamente uma boa mensagem, o hábito da boa leitura, a gente sempre tem em nossa mente uma palavra mais confortável para poder responder nessas situações difíceis. A gente fica mais, como que eu posso falar? Fugiu a palavra, mas a gente se policia melhor, né? Quando a gente está em contato com o Evangelho. Então é fácil a gente buscar nos nossos arquivos mentais uma fala que seja para alterar o rumo da conversa para melhor. Mas quando a gente está desconectado, a gente entra naquela conversa, invigilantemente. Então Emmanuel conclui: examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Muito linda essa mensagem de Emmanuel, né? Então ficam aí os conselhos dele para cada um de nós, para que nós possamos exercitar a leitura do Evangelho, refletir sobre os ensinamentos, amadurecer a nossa mente para o bem, porque o Evangelho é luz para esses dias desafiadores em que estamos vivendo. Estudá-lo nos traz sabedoria do pensar, do falar, do agir. Nos traz esperança e a certeza de dias melhores. E é certo que a gente não vai acertar sempre. Vai ter dia que a gente vai escorregar, vai ter dia que a gente vai estar caindo nas más conversações. Mas é um exercício que nós precisamos começar a praticar agora, para que nós possamos sair desse planeta melhor do que nós entramos. Estas são as reflexões que eu gostaria de trazer para esta noite. Que Jesus nos abençoe e nos ajude nesse propósito de nos tornarmos pessoas melhores, de nos esforçarmos para essa reforma íntima tão necessária em cada um de nós. Muito obrigada a todos vocês, obrigada pela paciência, porque eu também estou nesse processo de crescimento e de melhoria. Uma boa noite a todos, luz e paz em nosso caminhar. Um abraço bem carinhoso. Que assim seja.